Paz, Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. O Senhor, Ele se faz presente. Está em 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1. Assim está escrito: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Imita comigo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ser assento. É pobre não que eu estou nessa palavra. Irmão, nós estamos subordinados ao tema eu sou a carta. Cadê? Isso. A mensagem de hoje ela vai ser muito rápida. Muito rápida. Mas eu preciso ser muito fiel àquilo que Deus ele colocou no meu coração para aprender. Eu não tenho jeito de crente, talvez nem fale como crente. Mas Deus ele decidiu me usar desse jeito que Ele quer. Eu não vou fazer um personagem para poder agradar ninguém, até porque quem me conhece sabe como eu sou. Um dia minhas irmãs, a gente tinha uma discussão em família, ela falou assim: irmão, eu vou ligar para o teu pastor. Eu falei: mãe, liga, faço questão que você ligue e fala para ele o que aconteceu aqui. Não vai ter nenhuma novidade para ele, e ele vai falar que ele já conhece o roteiro que ele tem. Irmão, nós estamos numa noite de guerra espiritual. Esse anjo que me mostrou, irmão, nem preguei, mas ele foi lá na tua casa. Vamos para a palavra? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Irmãos, nós somos a carta que o mundo quer ler. Nós somos a carta que o mundo quer ler. Nós somos a carta que o mundo precisa ler. E quem escreve isso aqui para a igreja de Corinto é o Paulo. O Paulo, ele era um camarada que ele era um perseguidor da igreja, que ninguém acreditava nele. Paulo, meu irmão, se liga aqui porque é um jeito meio esquisito que esse pregador tem. Mas Paulo, ele era um cara desacreditado. Ninguém acreditava nele. Depois que ele largou o mundo e decidiu entrar para a igreja. É com você que eu estou falando mesmo. Porque quando estava lá fora, era o brabo, todo mundo batia nas costas. Era um cara. Mas entrou para a igreja e agora perdeu a amizade, perdeu a influência, perdeu amigos, perdeu o dinheiro, perdeu muita coisa. Só não perdeu a vida. Está entendendo isso aqui? Está bem. Senão, eu abro aqui. Só não perdeu a vida, porque Deus preservou a vida dele, para usar ele num propósito muito maior, entende? Aleluia! Um propósito muito maior. Glória a Deus! Ao de perseguidor da igreja, ele passa a ser perseguidor. Olha que loucura! Só que quando ele entra para a igreja, ele já entra, meu irmão, mergulhando. Ele não entra pisando no raso. Ele já entra se apresentando: ó,
Abre a porta que eu quero pregar. Só que a igreja começa a fechar a porta para Paulo. Aí entra um camarada chamado Barnabé e diz assim: ó, eu tenho moral na igreja, eu sou ofertante, eu ajudo muita gente e eu sou um camarada bem visto. Abre a porta para Paulo, porque o que Paulo falaria é como se eu estivesse falando aqui. Dá recurso para Paulo, porque se você der recurso para Paulo, é como se estivesse dando recurso para mim. Então Paulo começa a sua caminhada missionária. Paulo ele vai estar passando no lugar, depois de ter sido muito perseguido, e vai vir uma menina endemoniada dizendo: ali vai o homem de Deus, ali vai o homem de Deus, ali vai o homem de Deus. Paulo olha e não deixa aqueles elogios entrar no coração dele, ele expulsa o demônio daquela menina. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, eu não quero falar sobre o demônio que foi expulso, eu quero falar sobre o reconhecimento de Paulo. Alguém está olhando Paulo indo para o templo, porque Paulo não estava indo para outro lugar, a não ser para a presença de Deus. E quando você está indo para a presença de Deus, até o inferno é obrigado a reconhecer e dizer: era traficante, era um 71, era funkeiro, era pagodeiro, era prostituta, andava rodando aí, era um beberrão, mas agora, lá vai o homem. Ali vai o homem de Deus. Paulo ele vai preso. Dentro da cadeia ele começa a louvar. Você já conhece essa passagem? O cárcere estremece, as portas do cárcere se abrem. O carcereiro, para a família dele não ser morta por causa da lei da época, ele decide se matar. Paulo diz: ei, não se mata não, porque eu estou aqui. Pode fugir todo mundo, mas eu, servo do Deus Altíssimo, eu estou aqui. Ô Paulo, por que você está aqui ainda se eu ia me matar? Porque eu não vim trazer morte. Servo de Deus veio para trazer e vida como? Já que ele diz: ô Paulo, já que tem vida e vida com abundância, então o que eu faço para poder servir a esse Deus? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Aí o carcereiro pega, aí diz assim: ô Paulo, já que eu recebi Jesus aqui, vamos lá em casa, porque a partir de hoje, não só eu quero servir a esse Deus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. É referência. Religião é um termo. Quando tem um homem caído no chão, dizendo: me dá uma esmola. O judeu, quando ele não dava esmola, na cultura da época, ele escarrava e cuspia em cima do mendigo. Nós vamos olhar isso aqui e vamos achar uma maldade, uma crueldade. Mas deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar o que eles estão dizendo. No lugar deles estarrarem, eles olham para aquele paralítico, olham para aquele coxo e diz: ei, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de... Por que estarravam em cima dele? Porque eles diziam assim: ó, você está nessa situação porque você quer. Porque se você se levantar, tomar um banho, se arrumar e começar a trabalhar, começar a buscar ser uma pessoa do bem, você muda de vida. Então você está nessa lama porque você quer. Jesus está sentado na mesa. E na mesa quem está sentado é o traidor. No Evangelho em Lucas e Mateus, Marcos, eles vão dizer que Jesus ele diz assim: ó,
alguém aqui vai me trair. E nesse alguém vai me trair, não fica claro quem é. Todos perguntam quem é, quem é, quem é. Mas em João, o amado de Jesus, lá está escrito de uma forma que é parecido, mas não é igual. Diz que está assim, ó. Jesus dizendo que um deles era o traidor. Então Simão Pedro, olhando para João, disse: pergunta quem é. E reclinando a cabeça do peito, ele pergunta para Jesus: Jesus, quem é o traidor? Jesus responde: aquele que molha o povo e der para ele. Esse é o traidor. Jesus molha o povo e vinho e entrega para Judas. Jesus está matando a sede, está alimentando alguém que vai trair. Se sou eu, vou mandar para levantar da mesa, não, levanta, meu povo, sai, é um traidor. Mas Jesus não. Jesus está servindo pão, está servindo vinho para Judas e dizendo: ei, não é sobre a sua traição, é sobre quem eu sou. Não é sobre o traidor, é sobre quem eu sou. Não é sobre quem te traiu, é sobre quem você se posicionou ser. Não é quem te perturbou, é quem você se posicionou de ser. Não é quem foi que te deu uma volta, é quem você se decidiu ser em Cristo Jesus. É sobre posicionamento, é sobre ser a carta que o mundo precisa ler. É sobre um Davi que ora no Salmo 23, dizendo: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Vamos ser sinceros aqui, gente. Quem é que vai convidar inimigo para sentar na mesa num dia de festa, de comemoração? Isso é uma loucura. Mas Davi está dizendo: os meus inimigos, eles estão crescendo dentro da minha própria casa. Deus, então prepara a mesa, porque aqueles que não acreditaram em mim no culto de ação de graça são os primeiros que vejam que foi a mão do Senhor que fez tudo isso. Já dei exemplo bastante. Dei Paulo, Davi, Jesus. Vamos para nós agora? Se eu chegar lá no teu trabalho hoje e perguntar quem é você, o que o teu colega de trabalho vai dizer? O que o teu patrão vai dizer? O que o seu funcionário vai dizer? Se eu chegar lá na tua casa agora e perguntar para os teus vizinhos quem é você, qual é a tua religião, o que você faz, se tu é uma pessoa misericordiosa, se você representa Cristo na terra, o que ele vai dizer? É um tema, não tem como fugir disso aqui. Ele vai dizer: se eu perguntar ao teu vizinho qual é a casa, se você precisar de 1 quilo de alimento, aonde tu vai bater? Será que tu vai ser a primeira pessoa que ele vai citar? Se ele precisar de um gás, se ele precisar de um abraço, se precisar de um socorro, se precisar de uma oração com alguém endemoniado dentro de casa, ele pode bater na tua porta. Você tem aquela comunhão igual aquela mulher que perdeu o marido, bateu na porta e pediu um monte de vasilha para os vizinhos. Você tem essa comunhão com o teu vizinho? Ou você só é o crente que vem para a igreja e não tem nem intimidade para chamar aquele vizinho que está indo para o bar de fora? Vamos lá visitar a minha igreja hoje. Eu jogo no futebol, jogava numa grama sintética lá em Cachavante, e agora eu estou mais atrevido, estou jogando ali no culto do Heliópolis agora, irmão. Tu viu o vídeo lá? Você é travante. Jogo 3-0, entrei, deu uma unção, meu irmão. 5-4, esse é assunto pronto aqui. Agora futebol, vamos lá para a minha final, que hoje tem. Olha pela nossa vitória. Irmãos, os camaradas fazem uma resenha no final do ano. Vou dizer qual é a resenha, vai ter alguma esposa de alguém lá que joga futebol e tá aqui. Mas enfim,
pode se chamar de churrasco no final do ano. E eles me chamaram. E eles são contra, viu? Que eu falei, ei, pastor, vamos com a gente? Tá afim de ir com ele? Claro que estou. Pô, então não vou botar não. Eu falei, não bota não, eu não vou não. Mas tu não quero. Então vamos, mas eu não posso. Porque eu sou crente. Um dia eu não estava no futebol. Estavam falando sobre pastores no 7. Estavam falando de crente sem vergonha. Eu fico no meio dele lá, pagode rolando, cervejada. Eu estou lá sentado com eles, eu estou conversando e tal. Inclusive, domingo agora teve um que estava indo para um lugar que não convém um homem casado ir. Eu sentado com ele, enquanto eu resenhava sobre a virada do jogo no futebol, ele disse, cara, prometi minha esposa que vier para casa hoje. Cara, aproveita que hoje está chatão aqui. Vai para casa, semana que vem ela não te perturba, tu fica mais um pouquinho. Leva uma carne, faz um churrasco para você e para ela. Pô, tu vai ver que tu fala que ela é chata, mas foi legal, vai ficar legal. Pega teu filho no final do dia, manda ela se arrumar, leva ela pro shopping, compra um presente para ela, que tu vai ver um sorriso de orelha a orelha, tu vai ver que essa mulher ela vai se transformar na hora de dormir. Aquece o fogo lá. Eu tive a oportunidade de não estar. Porque de verdade, você só vai saber quem você é no meio das pessoas da tua ausência. E o dono da barraca estava no dia que ele deu a referência, não foi? Estava, né? Foi uma resenha lá. Ainda bem que você teve a oportunidade de estar lá. O que ele falou? Alguém falou assim, e o Joelson? Ele olhou e disse, rapaz, ele não tem nem cara de crente, não tem nem jeito de crente. Mas pelo aquele pastor ali, por ele eu boto a mão no fogo. Eu vi ele recusar uma proposta, meu irmão, que se fosse eu, talvez eu não recusaria. Sabe por quê? Você pode transitar por todos os ambientes, mas independente do ambiente que você está transitando, você precisa ser imitador de Cristo. Andava com fariseu, mas não aplicava a lei como os fariseus aplicavam. Sentava para conversar com o escriba, mas não deixava a letra ser usada para matar as pessoas. Sentava na roda dos pecadores, mas ali ele pregava o amor, pregava o perdão, pregava o arrependimento. Qual é a carta? Qual é a leitura que estão fazendo de você? Pregador é santo? Jamais, irmão. Esses dias eu dei um testemunho, o menino deu um soco no rosto do meu filho. Eu fui lá, pedi, ele falou, pô, cara, não faz isso não. Depois descobri que ele tinha 18 anos, o filho tem 15. O tempo passou, ele deu outro soco no rosto do meu filho. Eu contei a vitória, eu vou contar aqui também no recado para vocês. Irmãos, eu rodei atrás dele o dia inteiro, não achei. A mãe dele me procurou, o pai me procurou. Aí conversei ali, falei, não, tá bom, deixa isso pra lá. Passou 15 dias, se não viu o menino, daqui a pouco meu filho vai pro futebol, eu lembrei. E o cara que deu soco no cara, meu filho tá lá. Eu dei testemunho na igreja que eu tinha perdoado ele. Eu peguei a moto, eu fiquei ele para fora do campo. E eu só não profetizei sobre a vida dele, porque eu falei no ouvido dele até do que ele amava. E eu contei para ele que minha vontade era devolver o soco que ele deu na cara. Peguei, mas antes de eu sair, eu falei, chamei todo mundo e falei, ó, eu não vou devolver o soco que ele deu no rosto do meu filho. Não é porque eu não sou homem para devolver. É porque, graças a Deus, hoje eu sou crente. E por conta de eu ser crente, meu amigo, você não vai tomar esse soco de volta.
Porque não é mais o Joelson, não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Mas tu não vai mais pecar? Claro que vou, irmãos. Eu peco todo dia. Mas a diferença entre o crente e o ímpio não é que o crente não peca, é que o ímpio ele peca hoje e ele já está programando para pecar de novo semana que vem. O crente ele prega, ele quebra hoje, ele cai hoje, ele peca hoje, aí amanhã ele está se arrumando quando o diabo diz, agora ele vai parar, ele está se organizando e está vindo para um culto pentecostal como esse, está olhando para o altar e está dizendo, Senhor me perdoa. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser a carta que o mundo precisa. Glória a Deus. Não é sobre quantas vezes você caiu. A conversa aqui, vai pra cá. Se isso não servir para você hoje, pode servir para você amanhã. Não é sobre quantas vezes você caiu. É sobre quantas vezes você vai fazer isso aqui. Até eu chegar aqui, esquece. Eu vinha para a igreja, toda a igreja é pagode. Eu vinha para a igreja, da igreja é baile funk. Eu ficava firme um mês, daqui a pouco caía de novo. Ficava 2, 3, eu ficava um ano e caía de novo. Mas um dia eu fiz um voto com Deus e falei, Senhor, eu posso até cair de novo. Mas em todas as vezes que eu cair, eu vou cair de joelho no teu altar. Eu posso até me estirar na fé, mas eu não vou sair de dentro da tua casa. Eu chego quebrado, eu chego moído, mas não saio mais da tua presença. Não acredite jamais. Pode ver um cara bonitão com blazer, com terno desse daqui. Não pense que isso é uma mulher de fé. Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ela já despertou porque deu da hora. E a gente vai entregar isso aqui agora. Mas eu precisava te dizer isso. A mensagem não é para o culto. Esse tema é muito rico para ficar dentro do culto. Se você não abraça alguém, começa a abraçar a partir de hoje. Se você não profetiza para alguém, profetize a partir de hoje. Se tu não falava mais de Jesus, volte a falar a partir de hoje. Se você não conversava mais sobre Bíblia, volte a conversar sobre Bíblia a partir de hoje. Se você não jejuava mais, passe a jejuar de novo a partir de hoje. Se você não pregava mais, volta a pregar a partir de hoje. Se você não cantava mais, volta a cantar a partir de hoje. Se você parou no meio do caminho, começa outra vez. Porque esse mundo aí fora, ele precisa fazer uma leitura. Que existe crente da Assembleia de Deus no Mutirão, localizado no Heliópolis, perto de um balão, aonde a boca de Jesus está pronta para falar que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta e leva para morar no céu. Você precisa ser a Bíblia que o mundo quer ler. Quando alguém precisar ouvir o louvor para acalmar o espírito e a alma,
Essa igreja, ela precisa ser a carta que o mundo precisa ler. Se não tem o mundo das primícias, eu acredito que tem. Se você não traz o alimento do mundo da primícia, traga o teu alimento, porque o faminto ele precisa ler. Existe uma igreja que está pronta para matar a fome do necessitado. Vai muito além, eis, essa mensagem vai muito além do que 30 minutos de pregação. Ela vai se aplicar na sua vida lá. E meu tempo já foi, eu só quero perguntar uma coisa. Tem alguém que parou no meio do caminho e diz: eu quero voltar. Eu preciso voltar a ser a Bíblia que eu quero. Eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar a minha vida para Deus.